E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, esse videozinho aqui, ó, é aquele que deu problema no Loom, que a minha voz ficou picotada, tá bom? Então, eu estou mandando agora pelo grupo para vocês, para que vocês não fiquem com essa aula atrasada, tá bom? Então, um abraço e vamos começar, tá joia? Então, vamos lá. Frente 1, módulo 38, as angiospermas, classificação e características, né? Então, primeiro, o que quer dizer o termo ângio? Ângio quer dizer urna, envoltório, né? E o que quer dizer esperma? Semente. Então, observem que as angiospermas são plantas que também têm sementes, assim como as gimnospermas, só que ela vai apresentar uma estrutura chamada fruto, que vai proteger essa semente. Beleza? Legal. Então, as angiospermas, elas representam 2/3 de todos os vegetais do planeta terrestre, do planeta Terra. Então, o ambiente terrestre e aquático, ele apresenta, né, uma grande quantidade de angiospermas. Tá legal? Beleza. Então, temos aí, né, o milho, que é uma monocotiledônea. Nós temos aí, né, plantas que são dicotiledôneas. Os frutos, aqui no caso, um pseudofruto, né? Temos as azaleias, as orquídeas, os jasmins, o ipê, né? Então, são plantas, todos esses são angiospermas. Beleza? Legal. As classes são duas, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Das monocotiledôneas, nós vamos destacar arroz, trigo, milho, cana-de-açúcar, capim, grama, ok? E as dicotiledôneas, né, representadas por roseiras, feijoeiro, mangueira, macieira, soja, né, jiló e outras plantas que existem por aí. Ok? Beleza. O exemplo mais comum, né, de fruto, que depois vocês vão ter uma aula só de fruto, mas como as angiospermas são plantas que desenvolvem frutos, o exemplo mais comum é o tomate, né? E aí nós temos, né, plantas que são monocotiledôneas, como essas lá de cima, trigo, né? Um exemplo, e as dicotiledôneas. Características gerais. Então, todas elas são pluricelulares e eucariontes, todas elas são autótrofas, a maioria delas, porém, tem algumas que a fotossíntese é reduzida e ela se alimenta de uma outra forma, como é o caso das plantas carnívoras. Beleza? Legal. Tá joia. Há espécies, né, das carnívoras, a mais representada é a dionia, né? Que tá aí, ó. Coloquei para vocês. Vocês já viram em vídeo, já viram passeando por aí, né? Nos green gardens que tem por aí, né? Principalmente tem um aí pertinho de vocês que é na Faramaluf, né? Salim Faramaluf. Temos plantas parasitas, como é o caso da erva de passarinho, tá lá, ó, a foto coloquei para vocês, né? Todas elas são embriófitas, ou seja, apresentam o embrião, né, que está dentro da semente. Muitos confundem, acham que a semente é o embrião. Não, o embrião se encontra dentro da semente. Okay? Todas são vasculares, ou seja, elas já são traqueófitas, já apresentam vasos condutores, xilema e floema. Muito bom. O habitat, todos os locais do planeta, ambientes terrestres e aquáticos, dos aquáticos, tanto de água doce como de água salgada, caso marinho, né? Então, nós temos aí, ó, vários exemplos, ok? Plantas adaptadas para a falta de água, aqui em cima, o cactus. Plantas adaptadas para o excesso de água, a Vitória régia. Os tecidos condutores, né? E de seiva, aqui, ó, xilema e floema. Muito bom. Características gerais ainda, né? Todas elas são fanerógamas, ou seja, apresentam
flores, beleza. E as flores das angiospermas são flores macroscópicas, visíveis durante a época da reprodução. Ok? Então, temos as rosas aí embaixo mostrando a fase reprodutiva. As antófitas produzem flores verdadeiras, né? Então, nós vamos ter aí vegetais que produzem. E as espermáfitas produzem sementes. Então, todas as angiospermas e todas as gimnospermas são espermáfitas. Fita, planta. Esperma, semente. E aí nós temos o exemplo da semente, ó, guardadinha no fruto, ó. Beleza, olha lá a maçã Fuji, né? A reprodução pode ser uma reprodução assexuada por propagação vegetativa, né? Ou sexuada com alternância de gerações, beleza? Então, legal. O gametófito só aparece, né? Ele se encontra dentro da flor e ele só aparece em determinadas épocas do ano, por isso que é chamado de transitório, enquanto que o espermatófito, né, é a parte da planta que a gente vê durante o ano inteiro, beleza? O masculino é o tubo polínico e o feminino é o saco embrionário. Eles se encontram dentro da flor. Muito bom. Esporófito, né, 2N. As diferenças básicas entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, a maioria dessas diferenças visíveis a olho nu. Então, raiz, né? Raiz da monocotiledônea é uma raiz fasciculada. Eu não consigo ver, dá uma olhadinha nas imagens aí, eu não consigo distinguir qual foi ou qual é a raiz principal. Então, todas elas têm o mesmo tamanho, têm praticamente o mesmo diâmetro, por isso que ela recebe o nome de fasciculada ou cabeleira, ok? E as dicotiledôneas com a raiz pivotante, conhecida também como raiz axial, ou seja, tem um eixo e desse eixo saem as raízes secundárias. Olha lá, prontinho, ó. Ótimo. Dá para perceber quem foi a primeira raiz que surgiu lá ainda do embrião, ok? Que é a radícula, né? Que se transformou na raiz pivotante aí. Muito bom. Ainda com as diferenças, né? As monocotiledôneas, o crescimento é só longitudinal e ele é primário, né? Então, ela só cresce em altura e ele é primário. Em contrapartida, nas dicotiledôneas, né, o crescimento longitudinal em espessura e em comprimento. Tá legal? Então, ele tem um crescimento primário e secundário. Os caules da monocotiledônea, né? Os feixes líbero-lenhosos dispersos no caule, né? E nas dicotiledôneas, esses feixes, né, xilema, são dispostos em círculos, próximos da casca do vegetal, próximos do tronco. Tá legal? A folha é a que nós mais utilizamos para diferenciar uma monocotiledônea de uma dicotiledônea. Simples. Uma folha paralelinérvia, ou seja, você tem um eixo da folha e, ao lado desse eixo, vários outros segmentos. Então, a folha ela tem um segmento paralelo. Então, dá-se o nome de folha paralelinérvia. O que quer dizer isso? As nervuras estão de forma paralela, beleza? Enquanto que, olha lá que interessante, ó, prontinho. Enquanto que na dicotiledônea, ela é reticulinérvia, ou seja, você tem um eixo principal e dele surgem os outros eixos onde vão ser transportados todas as substâncias químicas, ok? Tá lá, ó. Olha lá que interessante, ó. A parte mais clara é o eixo, beleza? Flores. Nas monocotiledôneas, elas têm 3 pétalas ou múltiplos de 3. Então, olha lá, ó. Então, trímera quer dizer 3 pétalas. No caso das dicotiledôneas, elas são pentâmeras, né? Olha lá que interessante, ó.
Elas podem ser pentâmeras ou tetrâmeras. E ainda os seus múltiplos, ok? Quando chegar em múltiplos que podem coincidir com as monocotiledôneas, aí se olha a folha. Beleza? Legal? Ou a raiz, se quiser. Beleza, olha lá que interessante. Ó. Aqui embaixo, 5 pétalas, pentâmera. Se fossem 4 pétalas, tetrâmera. E aqui, no caso, ó, eu tenho 6 pétalas. Ok? As sementes das monocotiledôneas só tem um cotilédone, ok? O caso do milho é um exemplo, a semente do milho, né? E no caso das dicotiledôneas, quando a semente já está pronta, né? O embrião já está pronto para nascer, o que a dicotiledônea faz? A semente dela se abre em 2 partes, por isso que ela recebe o nome de dicotiledônea. Vocês veem isso muito bem em feijão, né? Olha lá. Então, o embrião está dentro da semente e aí você vai encontrar, ó, toda a parte relacionada com, né, a semente. Beleza. Vamos ver esse videozinho. O fim do período do vazio sanitário é o começo da nova safra. E a partir de 15 de setembro, o plantio de soja já está liberado em Mato Grosso. Segundo dados do IMEA, o estado tem tudo para ter uma produção recorde. A previsão de aumento na área cultivada é de 4,3%, o equivalente a mais de 8 mil hectares, com estimativa de colheita em cerca de 27 milhões de toneladas. Mas para que os bons resultados se tornem realidade, é preciso planejamento e seguir algumas recomendações técnicas para o início da semeadura da soja, que vai desde a qualidade do insumo até a regulagem dos maquinários. Ao receber seus insumos da semente, ele deve fazer o teste de germinação, que é um dos fatores onde ele vai poder avaliar, junto à sua nota fiscal. O teste de germinação vai trazer a quantidade de sementes nascidas para que tenha uma população adequada, um estande correto e que se tenha bons resultados no final. Uma boa colheita se dá num bom plantio. Todos os cuidados fitossanitários de manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças, monitoramento, acompanhamento efetivo devem ser feitos diariamente pela sua equipe de campo. Caso o produtor identifique alguma irregularidade com os insumos adquiridos, é necessário entrar em contato com os órgãos responsáveis. Com ideia, por exemplo, solicitar uma fiscalização oficial, ou se for um fertilizante, por exemplo, que ele está desconfiando de alguma coisa, ele pode entrar em contato com o Ministério da Agricultura. E se ele tiver alguma dificuldade, nós estamos à disposição também para auxiliar. Após a semeadura, é importante o produtor rural seguir as orientações de um engenheiro agrônomo para o manejo de pragas e doenças. Além disso, é necessário fazer a declaração anual do cultivo de soja no INDEA até 15 de fevereiro de 2015 e recolher a ART. No caso da semeadura de cultivares da tecnologia intacta RR2, é necessário seguir as recomendações da detentora da tecnologia quanto ao refúgio. Todas as orientações para o início do plantio estão disponíveis no site da AproSoja, no menu Novidades. Prontinho. Então, nós vimos a soja aí, vimos a folha da soja. Então, a folha da soja mostra que a soja ela é uma dicotiledônea. E lá no outro lado, ainda no plantio de soja, tinha um outro plantio que é o plantio de cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, então, ela é uma monocotiledônea, tá bom? Legal? Então, vamos lá, continuando o nosso trabalho aqui. Agora, vamos para a parte mais emocionante, beleza? Então, olha lá, as atividades, né, sobre as angiospermas. Beleza, primeiro, olha que interessante, ó. Eu gosto de discutir um exercício com vocês. Uma flor de angiosperma tem 15 elementos florais. Até aí tá beleza. Legal. Se são 15, né, é múltiplo de quê? De 3. Mas também é múltiplo de 5. Então, nesse caso aí, seria legal esse aluno, além de estudar as pétalas, o número de elementos florais, né, ele vai utilizar também a folha como identificação. Beleza?
Se for reticulada, aí nós temos uma, né, dicotiledônia. Se for paralela, aí nós temos uma monocotiledônia. Beleza, legal. Então, olha lá. Então, cite duas características. Acabei de conversar com vocês. Beleza? Legal. No segundo exercício, olha lá. Ela se distingue de outras plantas por apresentarem. Olha lá, ó. É só você prestar muita atenção. Ó, estômago. Para troca gasosa, todas as plantas têm, né? Flores, sementes, vasos condutores, alternância de geração entre uma fase haploide e a outra diploide, gametófito e espermatófito. Então, beleza, escolham só uma alternativa. Dica, é uma dica, tá? Geralmente se entrega essa estrutura no dia dos namorados, para quem está apaixonado, tá legal? Leva sempre uma, termina a frase aí, beleza? Não é caixinha de bombom, não, tá bom? Estou falando dos vegetais, tá? Vou dar um exemplo. Você vai levar uma semente para a pessoa? Não, semente não é colorida, semente não tem pétalas, né? Então, escolha direitinho aí qual vocês acham que é a alternativa correta. Ó, tirei uma e tirei duas. Pronto, ajudei vocês. Legal? Pronto. Terceiro exercício, olha lá que legal, ó. Então, a soja ou o milho, ok? Beleza? Então, sobre o vídeo que eu mostrei agora na última parte da aula, né? Então, o que é extraído da soja, do milho, né? Então, ó, a soja faz parte das monocotiledôneas? Não, você viu a folha lá. A folhinha da soja é uma folhinha reticulada, né? Então, ela é dicotiledônea. Já arrisquei uma, tá certo? E, ó, possuem caules lenhosos? Não, o caule dela é um caule suculento, né? Beleza? Legal? Fácil, inclusive, tem que tomar cuidado, porque eventos, vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, plantar soja, muitas vezes eles têm prejuízo. Por quê? Por causa dos furacões. O furacão passa e quebra todas as plantas. Tá joia? Por quê? Porque o caule não é lenhoso. Tá bom? É um caule suculento. Beleza. Legal. Quarto exercício, olha que interessante, ó. Relação filogenética. Então, você tem o número 1, 2, 3 e 4, né? Que vai aparecendo nos grupos. Então, o que, ó, número 1, o que aparece nas briófitas que não tem na alga? Número 2, o que aparece lá nas pteridófitas que não tem nas briófitas? E assim por diante, né? Prontinho. Legal? O último é a dica que eu dou, ó. Então, aparece o fruto na angiosperma. Olha lá que interessante, ó. Beleza, então eu tiro já a semente e o último, ó, presta atenção. Você tem duas alternativas que tem fruto lá no número 4. Escolha qual delas você quer. Beleza? Legal. Quinto exercício, olha lá que interessante, ó. Então, um estudante, aniversário, ele recebeu uma planta, né? Ele ganhou uma planta com a ficha. E nessa ficha tinha, ó, folhas com nervuras reticuladas. Opa, temos um caso aí de uma dicotiledônia. Ó, o xilema e o floema estão dispostos em forma circular, onde o floema chega perto da casca. Beleza, dicotiledônia. Os elementos florais, geralmente pentâmera ou, né, tetrâmera, 4 ou 5, né? 4, tetrâmera, 5, pentâmera. É um caso de dicotiledônia. E a raiz pivotante? Tem aquela raiz principal e as outras, né? Então, beleza, dá para saber quem é a raiz secundária e quem é a principal. Então, caso de dicotiledônia. Ô Jorge, mas aí não tem dicotiledônia, tem eudicotiledônia. O termo eu quer dizer verdadeira. São as dicotiledôneas verdadeiras, ok? Beleza. Ó, risquei duas para vocês. Só sobraram 3 itens. Beleza? Esses 5 aí, esses 6 é muito interessante. Então, ó, olha o número que eu coloquei. Leia direitinho. 10. Então, é um 10 desafio. Beleza? Legal? Façam sozinhos. Ótimo. Um 7º.
Então, o engenheiro recomendou que utilizasse raízes fasciculadas para controlar a erosão de um solo. Colocou lá no morro. Beleza. E aí, se é raiz fasciculada, é uma monocotiledônia ou uma dicotiledônia? Então, fica para você responder aí. Ó. Não é briófita e não é pteridófita. Beleza? Legal. Oitava. As angiospermas são plantas caracterizadas por apresentar fruto. Beleza. A gimnosperma, ela tem a pinha, que são os estróbilos, sementes, mas não são frutos. Beleza. As angiospermas e gimnospermas são classificadas no mesmo grupo de qual planta? Não. Que elas têm sementes. Lembra? Então, fita quer dizer planta. Esperma, semente. Então, risquei duas aí para vocês. Escolham. Beleza? Legal. Então, agora, aquele tempinho habitual, aquela pausa para que vocês consigam resolver os seus exercícios. Tá legal? Vamos nessa. Beleza. Quando você me chamar, eu volto aí, tá bom? Ah, que legal que você me chamou. Prontinho, ó. Veja se você respondeu de acordo com esse gabarito. Respondeu? Legal. Parabéns. É isso aí, ó. E aí, no segundo exercício? Beleza. Legal. Terceiro, então a soja é uma dicotiledônia e o milho é uma monocotiledônia. Beleza. Legal. Olha lá, essa daí nós já tínhamos respondido, né? Olha, interessante, letra E, ó. Dicotiledôneas verdadeiras. Legal. Então, olha lá, a nervação, né, as nervuras da folha e os números de elementos florais, ó. E aí tem cada fase aí para vocês. Legal. A número 7, vocês ficaram com a letra C, que são as monocotiledôneas. Legal, muito bom. As raízes fasciculadas, elas vão acumular, né? E elas vão aglomerar toda aquela terra, fazendo com que a erosão reduza. Beleza, tá jóia. Ó, gimnospermas e angiospermas. Ó, o que elas têm em comum? Semente. Beleza. Então, ó, muito obrigado. Desculpem o problema que deu no áudio lá no outro vídeo, né? Mas nós estamos aí para esses problemas também, tá legal? Então, aula regravada, aula repassada para vocês. Muito obrigado.